O calor de Senhor do Bonfim, na Bahia, era uma entidade própria. Ele se agarrava à pele, entrava pelas frestas das janelas e parecia desacelerar o tempo. Para Mariana, esse calor era sinônimo de estagnação. Aos 22 anos, sua vida se desenrolava em um ciclo previsível e sufocante, tão imutável quanto o sol do meio-dia que castigava o asfalto da praça principal. Sua rotina era o caminho de casa para uma das lojas de roupas do centro. Lá, ela passava 8 horas por dia sob a luz fria do ar-condicionado, oferecendo sorrisos ensaiados e repetindo um mantra que ecoava oco em sua mente. Posso ajudar? Ajudar quem? A senhora indecisa entre 2 vestidos de chita? O rapaz procurando um presente para a namorada? Ela ajudava a todos, menos a si mesma. Cada peça de roupa que dobrava, cada cabide que arrumava, parecia um tijolo a mais no muro que a cercava. Ela via suas colegas de trabalho, moças boas e gentis, satisfeitas com a segurança de um salário fixo, com os planos de um casamento, com a familiaridade da vida que sempre conheceram. Mariana, no entanto, sentia uma fome que a comida de sua mãe não saciava, uma sede que a água do pote de barro não aplacava. Era uma inquietação da alma. À noite, em seu quarto modesto, com a janela aberta para o som dos grilos e o aroma distante do jasmim, ela lia. Lia tudo o que caía em suas mãos. Romances velhos, comprados em sebos, revistas de atualidades que alguém deixava na loja, artigos na internet que acessava com dificuldade pelo celular. As palavras eram portais. Elas a levavam para lugares distantes, apresentavam-lhe ideias complexas e mostravam que existia um mundo vasto e pulsante para além das colinas que emolduravam Bonfim. Ela sonhava com universidades, com bibliotecas gigantescas, com discussões acaloradas sobre filosofia e ciência. Sonhava em ser alguém que não apenas vendia produtos, mas que criava, que pensava, que transformava. Mas o sonho se espatifava contra a realidade toda manhã, quando o despertador tocava e o cheiro do café coado a chamava de volta para o balcão da loja. A distância entre a Mariana que existia e a Mariana que ela desejava ser parecia um oceano intransponível. O fundo do poço não foi um evento estrondoso, mas um silêncio esmagador. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, um dia típico para o sertão. A loja estava vazia. O único som era o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac lento de um relógio de parede. Mariana estava atrás do balcão, olhando seu reflexo no vidro da vitrine. A imagem que a encarava era de uma estranha. Os olhos, que um dia brilharam com curiosidade, estavam opacos. O sorriso, antes espontâneo, era uma linha fina e cansada. Naquele instante, uma onda de angústia a atingiu com a força de um soco. Não era tristeza, era um vazio absoluto. A percepção de que, se não fizesse nada, aquele reflexo seria seu futuro permanente. As paredes da loja pareceram encolher, o ar ficou rarefeito. Ela sentiu uma necessidade física de fugir, de correr para longe daquele balcão, daquelas roupas, daquela vida que não era sua. Com as mãos trêmulas, pediu para ir ao banheiro. Trancou-se na cabine pequena e apertada e desabou. O choro veio sem som, um tremor que sacudia seu corpo inteiro. As lágrimas não eram de autopiedade, mas de desespero. E, por baixo dele, uma fagulha de raiva. Raiva de si mesma, por ter se permitido chegar àquele ponto. Foi ali, sentada no chão frio do banheiro, que a ideia, antes um sussurro distante, tornou-se um grito. São Paulo. Sua irmã mais velha, Clara, morava lá há 5 anos. Trabalhava como recepcionista em um prédio comercial e sempre a convidava para visitá-la. Aqui tem muita oportunidade, mana, ela dizia ao telefone. Até então, São Paulo soava como outro planeta, um monstro de concreto assustador e impessoal. Mas naquele momento, o monstro parecia menos assustador que a paralisia de Bonfim. Ela secou as lágrimas, lavou o rosto e voltou para o balcão. A decisão estava tomada. Havia uma determinação gelada em seus veios que ela nunca tinha sentido antes. O medo ainda estava lá, um nó no estômago, mas a certeza do que precisava fazer era maior. Naquela noite ela ligou para Clara. Clara, sou eu, Mariana. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Mana, que surpresa boa! Tudo bem por aí? Mariana respirou fundo.
Clara, eu posso ir morar com você por um tempo? Eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha, seguido da voz calorosa e preocupada da irmã. Claro que pode, minha filha. A casa é pequena, mas o coração é grande. Venha quando quiser. A despedida foi um borrão de abraços apertados, conselhos e lágrimas. Sua mãe, com os olhos emaranhados, ajeitou um tufo de cabelo em sua testa e colocou um santinho na bolsa. Que Nossa Senhora do Bonfim te proteja, minha filha. Juízo! Seu pai, um homem de poucas palavras, apenas a segurou firme pelos ombros e disse: Seja forte. Os amigos da loja lhe deram um pequeno presente de despedida. Havia amor nos seus gestos, mas também uma incompreensão velada, como se ela estivesse trocando o certo pelo duvidoso. A viagem de ônibus durou quase 2 dias. Para Mariana foi um purgatório e uma libertação. Enquanto o cenário mudava da caatinga seca e retorcida para os campos verdes do sudeste, ela sentia como se estivesse se despindo de uma pele antiga. A cada quilômetro, a vendedora de loja ficava para trás, e uma nova Mariana, cheia de medo e esperança, começava a nascer. A chegada na rodoviária do Tietê, em São Paulo, foi um choque sensorial. O barulho era ensurdecedor. O arrastar de malas, os anúncios nos alto-falantes, o clamor de milhares de vozes se misturando em uma cacofonia avassaladora. O ar era pesado, com um cheiro de fumaça e pressa. Pessoas se moviam com uma urgência que ela nunca vira, como se todos estivessem atrasados para algo importante. Ela se sentiu pequena, anônima, um grão de areia na imensidão da metrópole. Avistou Clara acenando no meio da multidão. O abraço entre as duas foi um porto seguro no meio da tempestade. Clara era o único pedaço de lar que ela tinha ali. Você tá tão magrinha, mana, disse Clara, pegando uma das suas malas. Mas não se preocupe, vamos dar um jeito nisso. Bem-vinda a Sampa. O trajeto até o apartamento da irmã no bairro da Liberdade foi feito de metrô. Mariana olhava pelas janelas, fascinada e intimidada pela sucessão de prédios que arranhavam o céu. Tudo era grande, rápido, intenso. Era o oposto exato de Bonfim. Era exatamente o que ela precisava. O apartamento de Clara era um pequeno conjugado no 12º andar de um prédio antigo. Consistia em um único cômodo que servia de quarto e sala, uma cozinha minúscula e um banheiro. Era limpo, organizado e decorado com o carinho de quem fez daquele pequeno espaço seu refúgio. Mariana olhou ao redor, vendo a cama de casal que ocupava boa parte do ambiente. Mana, me desculpa por isso, começou Clara com um rosto um pouco sem graça. Mas eu não sei, não tem outro quarto. Você vai ter que dormir aqui na sala, no chão. Eu comprei um colchãozinho inflável para você, para não ficar tão duro. Mariana sorriu. Um sorriso genuíno que não dava há meses. Ela olhou para o espaço vazio ao lado de um sofá pequeno. Clara, não se desculpe. Você está me dando um teto. Depois de hoje, um chão me parece o maior luxo do mundo. Naquela primeira noite, enquanto a cidade zumbia lá fora, Mariana deitou-se em seu colchão no chão. O plástico fazia um barulho suave a cada movimento. Pela janela sem cortinas, as luzes dos outros prédios pintavam o teto com sombras dançantes. Era um cenário completamente alienígena. O chão era duro, mesmo com o colchão, e seu corpo doía da viagem. Mas pela primeira vez em anos, ela não se sentia presa. Aquele chão frio não era um símbolo de humilhação, mas o seu ponto de partida. Era o marco zero de sua nova vida. Cada noite em que se deitava ali, sentindo a dureza sob suas costas, era um lembrete físico do porquê ela estava ali e do quanto precisava lutar para se levantar. Ela olhou para o teto e prometeu a si mesma que aquele chão seria temporário. Ele era a fundação sobre a qual ela construiria o seu futuro, um degrau depois do outro. Ela adormeceu não com o som dos grilos, mas com o eco distante das sirenes, o som do progresso e da luta. Os primeiros meses foram uma maratona de adaptação e resiliência. Mariana acordava antes do sol nascer, arrumava seu colchão no canto da sala para não atrapalhar a irmã e saía para a batalha diária que era procurar emprego em São Paulo. Ela andou por ruas que nunca imaginou existir. Entregou dezenas de currículos e ouviu mais nãos do que em toda a sua vida. A competição era feroz. Para cada vaga de vendedora, havia 50 outras garotas como ela, com sonhos e necessidades. Finalmente,
Conseguiu emprego em uma grande loja de departamentos em um shopping na Avenida Paulista. O ambiente era mais impessoal e a pressão por metas era muito maior do que em Bonfim. Mas Mariana não reclamava. Aquele emprego era sua ferramenta. Era o dinheiro que pagaria seu aluguel simbólico para a irmã, só comida e, o mais importante, o que encheria o cofrinho para o seu verdadeiro objetivo. Sua rotina era espartana. Acordava às 5 da manhã. Enfrentava 1h30 de transporte público lotado, onde aproveitava para ler os livros que pegava emprestados em bibliotecas públicas. Trabalhava o dia inteiro de pé, com um sorriso profissional no rosto, mesmo quando os pés gritavam de dor. Voltava para casa tarde da noite, exausta, comia algo rápido que Clara havia deixado para ela e, antes de dormir em seu colchão no chão, ainda estudava por mais 1 ou 2 horas. Ela economizava cada centavo. Levava marmita de casa, recusava convites para sair, comprava roupas apenas em brechós. Seus colegas de trabalho a achavam estranha, quieta, focada demais. Eles não entendiam que, para Mariana, cada real economizado não era apenas dinheiro, era um pedaço de liberdade, um tijolo para a construção de seu sonho. Clara observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Mana, você precisa descansar, se divertir um pouco. Você só trabalha e estuda. Eu me divirto, Clara, respondia Mariana apontando para um livro de história. Isso aqui é a maior festa que eu poderia querer. E o descanso virá depois, eu prometo. A menina que antes se sentia murchar numa loja na Bahia, agora usava o trabalho numa loja em São Paulo como combustível. A insatisfação não havia desaparecido, mas agora ela tinha um propósito. Ela não estava mais fugindo de algo, estava correndo em direção ao objetivo claro e luminoso. Após quase 2 anos de uma disciplina monástica, o dia chegou. Mariana sentou-se à pequena mesa da cozinha com sua calculadora, seu caderno de anotações e o extrato da poupança. Ela somou, subtraiu e somou de novo. As mãos suavam. O valor que apareceu no visor da calculadora fez prender a respiração. Era o suficiente. Suficiente para a matrícula e as primeiras mensalidades de um curso de graduação em Ciências Sociais em uma faculdade particular conceituada. As lágrimas que rolaram por seu rosto dessa vez não eram de angústia, mas de uma vitória suada e solitária. Ela abraçou Clara com tanta força que as duas quase caíram. Eu consegui, Clara, eu consegui o dinheiro! O processo de matrícula foi um dos momentos mais sagrados da sua vida. Preencher os formulários, entregar os documentos, receber o boleto com seu nome. Cada passo burocrático era uma cerimônia. Quando ela finalmente segurou sua carteirinha de estudante, com sua foto e o nome da universidade, ela sentiu um peso nos ombros se dissipar. Era a prova física de que ela estava no caminho certo. A vida de Mariana tornou-se uma loucura controlada. A dupla jornada se transformou em uma jornada tripla. Ela continuava trabalhando na loja durante o dia e ia direto para a faculdade à noite. Seus únicos momentos de estudo eram nos trajetos de ônibus e metrô, e nas madrugadas. O cansaço era seu companheiro constante, um zumbido persistente nos ouvidos. Houve dias em que ela cochilava na aula e era acordada por um colega gentil. Houve noites em que ela chorou de exaustão, pensando em desistir. Mas então, ela se lembrava do chão frio da sala. Lembrava-se do reflexo vazio na vitrine em Bonfim. E a força voltava. A faculdade era o seu oásis. Nas salas de aula, ela não era a vendedora, a moça quieta do Nordeste. Ela era a Mariana, a aluna que fazia as perguntas mais pertinentes, que participava dos debates com uma paixão que impressionava os professores. Ela estava faminta por conhecimento. E ali, finalmente, havia um banquete. O chão da sala de Clara continuava sendo sua cama, mas agora ele parecia menos duro. Era como se as ideias e teorias que aprendia na faculdade formassem um colchão invisível, amortecendo não apenas o seu corpo, mas também as dificuldades da sua jornada. Os 4 anos da graduação passaram voando. Cada semestre uma nova conquista. Mariana não era a aluna mais brilhante, no sentido tradicional. Ela não tinha o repertório cultural dos seus colegas que vieram de escolas particulares de elite, mas ela tinha algo que eles não tinham, uma determinação feroz e uma perspectiva única, forjada na poeira de Bonfim e no concreto de São Paulo. Ela se destacou não por decorar fatos, mas por sua capacidade de conectar a teoria acadêmica com a realidade vivida. Quando discutiam estratificação social, ela pensava na diferença entre a vida em seu bairro e a dos clientes ricos da loja.
Quando falavam sobre migração, ela era o próprio objeto de estudo. Um professor em particular, Dr. Almeida, um sociólogo de cabelos brancos e olhar perspicaz, notou seu potencial. Mariana, ele disse um dia após a aula, você tem uma mente analítica notável. Você não apenas aprende o que lê, você o internaliza. Já pensou em carreira acadêmica, em pesquisa? Essas palavras foram como água em terra seca. A ideia, que antes era um sonho difuso, começou a tomar forma. Pesquisa. Produzir conhecimento, não apenas consumi-lo. A semente estava plantada. A cerimônia de formatura foi um dos dias mais felizes de sua vida. Sua mãe e seu pai pegaram um ônibus de Bonfim para a vila. Foi a primeira vez que eles estiveram em São Paulo. Vê-los sentados na plateia, os olhos brilhando de um orgulho que mal cabia no peito, fez cada noite mal dormida, cada sacrifício valer a pena. Quando seu nome foi chamado e ela atravessou o palco para pegar o diploma, ela não andou, ela flutuou. Abraçou Clara, que chorava mais do que ela, e seus pais, que a envolveram em um abraço coletivo. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento, ela segurou o canudo do diploma. Era pesado, real. Ela havia conseguido. A menina que vendia roupas agora era uma cientista social. Mas, enquanto olhava para o documento, uma nova inquietação, diferente da antiga, começou a brotar. O diploma era uma porta, mas ela queria a chave que abria todas as outras, e ela sabia onde essa chave estava. O diploma da faculdade particular era um grande feito, mas no competitivo mercado de trabalho de São Paulo, Mariana percebeu que era apenas o começo. Ela queria mais. Queria a excelência, o selo de qualidade que a colocaria em outro patamar. Ela queria a USP, a Universidade de São Paulo, um templo do saber, uma instituição pública gratuita e renomada, cujo nome por si só era um passaporte para um mundo de oportunidades. Entrar na pós-graduação da USP era notoriamente difícil. O processo seletivo incluía uma prova de conhecimentos específicos, proficiência em uma língua estrangeira e a apresentação de um projeto de pesquisa, seguido de uma entrevista com uma banca de professores. Era um desafio para os melhores alunos das melhores universidades. Seus amigos e até mesmo Clara, sempre sua maior incentivadora, expressaram uma certa cautela. Mana, você acabou de se formar. Você não quer descansar um pouco? Conseguir um emprego melhor na sua área? A USP é muito difícil. Mas a palavra difícil havia se tornado música para os ouvidos de Mariana. Difícil era olhar no espelho e não se reconhecer. Difícil era sentir a vida escorrer entre os dedos. A USP não era difícil, era o próximo passo lógico na sua escalada. Ela deixou o emprego na loja. Com o dinheiro que economizou e a ajuda de Clara, ela decidiu se dedicar integralmente, por 6 meses, à preparação para o processo seletivo. Sua rotina tornou-se ainda mais rigorosa. Sua casa passou a ser a própria biblioteca da USP, na cidade universitária. Ela ia para lá todos os dias, mesmo não sendo aluna. Sentava-se em uma das mesas, cercada por montanhas de livros, e mergulhava nos estudos. Ela devorou teorias sociológicas complexas, aprimorou seu inglês com aplicativos e vídeos online e passou semanas desenvolvendo seu projeto de pesquisa. Um estudo comparativo sobre as aspirações e a mobilidade social de jovens migrantes em grandes metrópoles, um tema que pulsava em suas veias. O campus da USP a fascinava. Ela andava por suas alamedas arborizadas, observando os estudantes, os prédios dos institutos, a energia intelectual que pairava no ar. Ela não se sentia uma intrusa, sentia que pertencia àquele lugar. Ela só precisava de uma chance para provar. O dia do processo seletivo chegou. Mariana sentia um frio na barriga que a lembrava da sua chegada à rodoviária do Tietê anos antes, mas dessa vez o medo estava misturado com uma confiança serena. Ela havia feito tudo o que podia. A prova escrita foi densa e desafiadora, mas ela reconheceu os temas e os autores. Escreveu com fluidez, suas ideias organizadas pela disciplina de anos de estudo. Na prova de inglês, traduziu o texto acadêmico com precisão. A etapa final era a entrevista. Ela entrou na sala e sentou-se diante de 3 professores.
Um deles era uma figura proeminente na sociologia brasileira, cujos livros ela havia estudado exaustivamente. Eles questionaram sobre seu projeto, suas motivações, sua trajetória. Mariana não recuou. Falou com paixão e propriedade. Contou sua história não como um lamento, mas como a base da sua perspectiva de pesquisa. Ela não era apenas uma candidata, ela era a personificação do seu objeto de estudo. Sua vivência dava a seu projeto uma profundidade que nenhum outro candidato poderia ter. Ao sair da sala, ela sentiu um alívio imenso. Tinha dado seu melhor. Agora era só esperar. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade torturante. Ela atualizava a página do programa de pós-graduação de 5 em 5 minutos. Numa tarde grinza, a lista de aprovados foi finalmente publicada. Com o coração martelando contra as costelas, ela abriu o arquivo PDF. Seus olhos percorreram a lista de nomes em ordem alfabética. L, M, e então ela viu. Mariana Santos Oliveira. Ela leu de novo, e de novo. 1, 2, 3 vezes. Não era um erro. Estava ali. Seu nome. A aprovada. Um som estranho escapou da garganta dela, uma mistura de soluço e riso. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, mas eram lágrimas de pura catarse. Ela caiu de joelhos no chão do pequeno apartamento, o mesmo chão que havia acolhido em sua primeira noite em São Paulo. Mas desta vez, ela não estava no fundo do poço, estava no topo da sua própria montanha. A primeira ligação foi para a Clara, que gritou de alegria do outro lado da linha. A segunda, para Bonfim. Sua mãe atendeu e Mariana só conseguiu dizer entre soluços de felicidade: "Mãe, eu passei! Eu vou estudar na USP!" O choro orgulhoso de sua mãe foi a mais doce melodia que ela já ouvira. Em uma manhã solarada de março, Mariana caminhava pelas alamedas da cidade universitária. O ar era fresco e cheirava a grama cortada e de promessas. Ela não era mais uma visitante se escondendo na biblioteca. Em sua bolsa, junto com os livros, estava sua nova carteirinha de estudante. Universidade de São Paulo, programa de pós-graduação em Sociologia. Ela encontrou um banco vazio perto da raia olímpica, um dos cartões postais do campus, e sentou-se. A água do lago brilhava sob o sol. Observou os estudantes passando, correndo, conversando, vivendo aquele universo que agora também era seu. Sua mente viajou no tempo. Ela se viu de volta ao calor do Senhor do Bonfim, dobrando roupas e sentindo a alma murchar. Viu-se a si mesma no ônibus com o rosto colado na janela, o coração dividido entre o pavor e a esperança. E se viu com uma clareza pungente, deitada no colchão inflável no chão frio da sala de sua irmã. Aquele chão. Ele havia sido sua âncora e seu trampolim. Cada noite de desconforto a lembrava de que ela não podia se acomodar. Cada manhã em que se levantava dele era um ato de rebeldia em contra a estagnação. Aquele chão lhe ensinou o valor de cada centímetro que ela conquistava. Agora, sentada ali, como mestranda da mais prestigiosa universidade da América Latina, ela sabia que a jornada não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Havia dissertações para escrever, teorias para desvendar, um mundo de conhecimento para explorar. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, um sorriso que não era ensaiado, nem cansado. Era o sorriso de quem encontrou seu lugar no mundo, não por acaso, mas por teimosia, por sacrifício e por uma fé inabalável em si mesma. A menina de Senhor do Bonfim, que dormia no chão, havia aprendido a mirar nas estrelas, e agora ela estava pronta para alcançá-las.